Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Agora vamos tratar sobre a teoria da ação significativa. Eu já adianto a vocês que esse é um tema muito complexo. É um tema de difícil compreensão para qualquer pessoa. Quem disser o contrário, tenha certeza que ou está mentindo ou é um gênio. O que não é o meu caso, e eu creio que não seja o da maioria de vocês. É uma exceção, as pessoas que são gênios são excepcionais, não é o nosso caso. Então nós temos que ter muito cuidado, porque essa teoria, além de ser extremamente densa, ela propõe uma reformulação integral de tudo que nós sabemos sobre teoria do crime. Tudo, absolutamente tudo. Eu vou começar dizendo o seguinte: é uma teoria que busca humanizar o tratamento que o direito penal dá a quem infringe normas penais. É uma teoria que busca garantir que o âmbito de imputação de direito penal, ou seja, o âmbito de incidência do direito penal, seja reduzido ao máximo. Nesse sentido, a teoria da ação significativa, ela se assemelha à teoria da imputação objetiva, porque a teoria da imputação objetiva também busca reduzir o âmbito de incidência do direito penal, já que, de acordo com, principalmente, Klaus Coxin, não é possível atribuir um resultado a alguém pela simples causalidade física, ou seja, pelo fato de aquela pessoa ter contribuído para a ocorrência de um resultado e por ela ter agido com dolo ou culpa. Antes de se ingressar no dolo ou culpa, no elemento subjetivo do agente que praticou aquela conduta, nós temos que analisar se aquela conduta ela foi apta e idônea a gerar a violação de se ela foi idônea a gerar um risco proibido, se esse risco proibido se incluiu, se ele foi efetivado pela conduta praticada pelo agente, e se ele está abrangido pelo tipo penal incriminador a incidir na espécie. Veja que aqui, em breve parte, nós também temos a questão dos standards de proibição. Né? Para se concluir que uma conduta gera um risco proibido, muitas vezes se institui standards. Ou seja, até determinado nível de geração de risco, a sociedade permite esse risco em prol do seu desenvolvimento tecnológico, por exemplo. Né? É o caso de emissão de poluentes. Há órgãos técnicos especializados em definir qual é o grau máximo que uma empresa, uma indústria pode emitir de poluentes em prol do desenvolvimento tecnológico e econômico. Mas a partir, após esse estándar máximo definido pelas autoridades competentes, nós temos a geração, a criação de um risco proibido. E, portanto, quem o gerou, se tiver passado pela análise causal da teoria da equivalência das condições, teoria sine qua non, e tiver materializado esse risco na sua conduta e a conduta estiver abarcada pelo tipo penal incriminador, é possível que então, mas só então, se analise se ele atuou com dolo ou culpa. Para, em caso positivo, a ele ser imputado
o resultado gerado no mundo externo, no mundo fenomênico. Então, a teoria da ação significativa ela busca algo semelhante à teoria da imputação objetiva, mas não pela via da questão do risco proibido, e sim pela via interpretativa. Ela é muito influenciada pelo giro linguístico dos anos 50 até os anos 70 do século XX, e principalmente pela teoria do agir comunicativo do Habermas, segundo a qual essas vertentes filosóficas, elas propõem o seguinte: o conceito, a existência de algo só se dá a partir da ideia que a própria palavra, que o discurso confere. A compreensão de, vamos pegar como exemplo, de uma cadeira. Nós só podemos dizer que um objeto é uma cadeira porque nós interpretamos o que vemos e associamos com o que foi estabelecido, né, pela sociedade, o significado estabelecido pela sociedade, e a partir desse processo nós identificamos aquele objeto como uma cadeira. Então veja como a linguagem define o objeto e o objeto define a linguagem em um processo constante, dialético. Se convencionou, em algum momento do tempo, que aquele objeto, né, que tem 4 pernas, um assento e um encosto, é uma cadeira. Isso aí foi o resultado de um processo interpretativo. E o mesmo deve acontecer no direito penal. Por quê? Vives Anton, Tomás Salvador Vives Anton, criador da teoria da ação significativa, ele parte de uma concepção da ação humana como o resultado de um processo de interpretação. Essa teoria rechaça qualquer categoria ontológica, a priorística, que existe por si só e que não exige, portanto, qualquer processo interpretativo por parte do operador de direito. Ela rechaça, sem exceção. Ela exige que uma conduta seja analisada de acordo com as regras jurídicas e regras sociais, interpretada para que se extraia o seu sentido. Guardem isso, porque isso é um ponto-chave, né, até mesmo para questões objetivas. O importante é o sentido da ação e não a ação vista de forma ontológica, ou seja, de forma independente de qualquer juízo de valor, de forma a se tornar um mero objeto sobre o qual recai um juízo de valor. Não existe mais isso na teoria da ação significativa. E sim, a extração de um significado, de uma conduta, a partir de um processo de interpretação. Quando nós temos a ocorrência de uma conduta, após esse processo interpretativo, nós concluímos que a norma penal pode ou não incidir naquele caso. Porque a norma penal, ela sempre tem uma pretensão de validez genérica. Essa pretensão genérica, ela vai ou não se concretizar após o transcurso, a superação de várias dimensões dessa pretensão genérica, que Anton denomina de pretensões ou dimensões de relevância, de ilicitude, de reprovação e de punibilidade. Apenas se preenchidas todas essas etapas, todas essas dimensões, é que se pode afirmar que houve uma infração penal. A primeira pretensão, ou a primeira dimensão dessa pretensão genérica de validez da norma penal é a pretensão de relevância. E a pretensão de relevância, ela deve ser analisada na seguinte ordem. Primeiro, em seu aspecto formal, que corresponde à adequação típica, à tipicidade formal da teoria finalista. Ou seja, a subsunção de um fato a uma norma penal vigente ao tempo do crime. Não em seu aspecto material, tipicidade meramente formal.
Em um segundo momento, ainda dentro da pretensão de relevância, nós temos a dimensão material da relevância, em que aí sim se analisa se o bem jurídico foi violado ou colocado em uma situação de risco, de perigo de violação. Ou seja, se aplica aí o princípio da ofensividade ou lesividade. Aí que entra a tipicidade material, sendo possível, nesse caso, se constatado que a ofensa foi inidônea para gerar qualquer tipo de perigo para o bem jurídico tutelado, então a aplicação do princípio da insignificância dentro do âmbito da pretensão de relevância da norma penal. Em seguida, Anton trabalha com a pretensão de ilicitude, e esta aqui se subdivide em uma dimensão subjetiva, que constitui a aferição do dolo ou culpa da conduta daquele sujeito que praticou a ação, né, e a ação que já é relevante para o direito penal. E na sequência se passa a uma dimensão material da ilicitude. A primeira dimensão é uma dimensão subjetiva, né, em que se afere o dolo ou culpa da conduta de quem praticou aquela ação já considerada relevante. Na sequência, passa para uma dimensão objetiva da ilicitude, depois que se aferiu o dolo ou culpa do agente. E a dimensão objetiva da ilicitude, ela é aferida de forma negativa. Porque para que se continue na análise da próxima pretensão, ou seja, da próxima dimensão dessa pretensão genérica de validez da norma penal, deve-se verificar se não incidiu naquele caso nenhuma permissão, ou seja, nenhuma circunstância que tornasse aquela ação adequada ao direito. Essa permissão ela pode ser forte, de acordo com o tom, e as permissões fortes são basicamente as causas de exclusão da ilicitude previstas na lei, ou seja, as eximentes ou justificantes legais, porque essas aí, elas afastam a ocorrência, a possibilidade de responsabilização por qualquer outro agente, e elas têm uma incidência genérica muito mais ampla do que as fracas. As fracas, já seu turno, de acordo com o Anton, elas são formadas pelas causas de exclusão legal da culpabilidade, ou seja, as dirimentes ou as exculpantes, quando legais, ou as causas supralegais de exclusão da ilicitude. Porque nesses casos, de acordo com o Anton, a repercussão da adequação dessa conduta, ela não abrange, por exemplo, eventuais partícipes ou concorrentes. Ela é limitada àquela pessoa que praticou a conduta sobre a qual recaiu alguma dessas permissões fracas. Veja, se nós analisarmos, por exemplo, no concurso de agentes, concurso de pessoas, as teorias da acessoriedade, nós vamos concluir, se nós adotarmos a teoria da acessoriedade máxima, nós vamos concluir que só há concurso de agentes quando o fato é típico, ilícito e praticado por agente culpável, dotado de culpabilidade. Tá? Então, o que acontece se um desses agentes não tem culpabilidade? Não há mais concurso de agentes. É o caso, por exemplo, daquele que se vale de um inimputável para, então, praticar, por meio da autoria imediata, algum crime. Né? Isso não é concurso de pessoas, de acordo com essa teoria. Porque para que exista concurso de pessoas, de acordo com o artigo 29, todos os agentes devem estar unidos entre si por meio de um liame subjetivo, em comum acordo,
E para isso, todos eles devem ser dotados de culpabilidade. Se um deles não tem culpabilidade, entra em ação a teoria a figura jurídica da autoria mediata, de forma que o agente imputável não vai responder pelo fato praticado, e aquele que se utilizou desse agente imputável vai responder, inclusive, com a possibilidade de agravamento da pena. Agora, com a teoria da acessoriedade limitada, ainda que um desses agentes não tenha culpabilidade, ele acaba respondendo pelo crime. Essa é uma crítica que se faz à teoria da acessoriedade limitada. O caso do exemplo anterior constituiria concurso de crimes desde que houvesse um injusto penal, ou seja, um fato típico e ilícito. Isso tudo para demonstrar como, para justificar a razão pela qual o Anton considera as causas de exclusão da culpabilidade como permissões fracas, porque elas são próprias daquele sujeito que agiu no caso concreto e que foi beneficiado com uma dessas causas, não beneficiando nenhum outro agente que eventualmente tenha praticado o fato em concurso ou tenha participado da prática desse fato criminoso. Passado, então, essa pretensão de licitude, Anton propõe que se ingresse agora na dimensão, na subpretensão de reprovação, que nada mais é do que a dimensão da culpabilidade em que se realiza um juízo de desvalor sobre o agente, o autor de um fato criminoso, para então determinar se ele pode receber uma pena. Sabemos que a culpabilidade ela é tridimensional, ela se subdivide em 3 manifestações. Uma delas é justamente a de fundamentar a aplicação da lei penal ao caso concreto, que é esta, que Anton trabalha nessa pretensão. A outra é a que veda a responsabilidade penal objetiva, ou seja, que exige o dolo ou culpa para que o agente, pessoa, responda pelo crime praticado, para que a ele seja atribuída a prática daquele crime. E ela também funciona como forma de dosar a pena a ser aplicada a um condenado, a quem tenha sido condenado pela prática de uma infração penal, a título de circunstância que irá incidir na primeira fase da dosimetria, de acordo com o artigo 59 caput do Código Penal. Essas são as 3 dimensões da culpabilidade, mas volto a dizer que, para Anton, apenas a primeira é analisada aqui na arquitetura típica, na arquitetura do crime. Passada essa terceira dimensão, Anton ainda exige uma quarta dimensão, que ele chama de pretensão de punibilidade ou de necessidade de pena. Anton só considera existente uma infração penal quando todas as 3 dimensões anteriores, as 3 pretensões anteriores foram corretamente preenchidas e essas 3 pretensões ou dimensões, elas formam o conteúdo material do ilícito penal. Mas para a existência, para a perfectibilização do ilícito penal, para que ele se considere existente no mundo dos fatos, há necessidade de que ele seja reconhecido em uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Até esse momento, não há a prática de um crime ou uma contravenção penal. Até esse momento, o que há é a investigação de um possível crime ou contravenção penal. De modo que qualquer fato que obste a aplicação de uma pena, esteja eventualmente previsto no artigo 107 do Código Penal como causa de extinção da punibilidade, mas qualquer fato que incida antes do trânsito em julgado de uma condenação não vai ser causa de exclusão da punibilidade. A exemplo, por exemplo, da morte do agente ou da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Essas causas que incidem antes do trânsito em julgado da condenação, elas impedem a própria formação do crime. Elas não excluem nada.
para que elas excluam alguma coisa, elas têm que incidir após o trânsito em julgado de uma condenação penal prolatada por um juízo competente. E como eu coloquei no gabarito comentado, o Anton também ele classifica as causas de exclusão, as causas geradoras de exclusão da punibilidade como excludentes em sentido estrito, são aquelas que incidem no momento da prática do crime, como, por exemplo, as escusas absolutórias. Se um crime patrimonial sem violência e ameaça for praticado por um cônjuge contra o outro, na constância do casamento, não há crime, porque se exclui a própria punibilidade, uma causa em sentido estrito, segundo Anton. Mas elas podem ser também em sentido amplo, quando elas incidem após a prática do crime, mas antes da sentença penal condenatória transitar em julgado, como é o caso, por exemplo, da prescrição em abstrato. Tá? Elas também, né, como eu pus no material, elas podem ser gerais ou especiais, conforme elas incidam, né, respectivamente, a qualquer espécie de crime ou a determinados crimes. Tá? Pessoal, estas foram algumas considerações que eu entendi relevantes para fazer aqui sobre esses dois temas. São temas, como eu disse, bem complexos. Né? Eu recomendo, né, o aprofundamento dessas temáticas. Né? Sobre elas eu poderia falar horas aqui, qualquer pessoa poderia falar muitas horas, porque elas têm muita densidade, elas têm muitas nuances, muitos detalhes que merecem a sua atenção. E, como eu disse, elas se alinham muito bem ao perfil da nossa banca examinadora, e eu aposto que, né, estou apostando que vai cair alguma coisa dessas desses dois temas em alguma das fases do próximo concurso, seja na objetiva, na prova discursiva ou na prova oral. Ela vai cair. Alguma delas, ou as duas, vão cair, porque, volto a dizer, são temas muito afetos à banca examinadora do concurso que ainda não incidiram em nenhuma prova dos últimos anos. Tá? Eu espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil, né, essas dicas que eu dei aqui nos vídeos. Né? Estou à disposição, né, para qualquer dúvida que vocês tiverem, pelas redes sociais, pelo curso. Estou inteiramente à disposição. E espero também que tenham gostado, né? Se vocês estão assistindo esse vídeo aqui depois da resolução das questões das rodadas, espero que tenham gostado delas. Eu procurei fazer, né, questões de dificuldade bem elevada, né? Isso foi proposital. Eu mesmo, se eu fosse aluno, eu ia ter bastante dificuldade em responder as questões, mas isso aí foi para prepará-los ao que vocês vão encontrar no dia da prova, porque o nosso concurso, ele tem como o grupo 2, ele tem no grupo 2 o grupo mais difícil de todos, grupo 2 e grupo 4, mas principalmente 2. E nesse grupo aí, não é raro encontrar exigência de questões doutrinárias bem densas, já na primeira fase. E para isso é importante que a gente se prepare e a gente treine, inclusive a forma de leitura das questões, porque muitas têm enunciados grandes ou alternativas grandes, para que a gente consiga fazer um mapeamento, uma detecção do que está errado em cada alternativa e vai eliminando uma a uma até chegar na alternativa correta. Esse treino é muito importante e eu espero que vocês consigam fazê-lo, né, com as questões que eu elaborei, e eu desejo muito boa sorte para todo mundo, né? O concurso 58 está vindo aí, ele vai ocorrer, né? Sabemos que a data, né, ainda não está definida e nem pode ser definida por conta da pandemia,
mas ele vai acontecer, você tem que estar preparado desde já, e eu espero que eu tenha contribuído para essa preparação. Certo, pessoal? Grande abraço a todos e até mais.